Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Me chamo João Paulo e hoje vamos falar sobre como montar uma carteira de investimentos no exterior, mais especificamente nos Estados Unidos. Então vamos passar por tudo aqui, desde o que você tem que fazer, quais são as outras opções, exemplos de montar uma carteira. Vamos passar por qualquer coisa, qualquer dúvida que você tiver, deixe aí nos comentários que eu vou responder a todos. Tá bem completo, então não esqueçam de deixar o like aí embaixo, se inscrevam no canal, compartilhem e vamos começar aqui então. Primeiro ponto, por que investir no exterior? Quando eu falo exterior, eu falo especificamente dos Estados Unidos. Eu vou mostrar para vocês aqui por que não faz sentido você abrir contas em outros países. Primeiro ponto, lá estão as maiores empresas do mundo. Investindo nos Estados Unidos, você pode ser sócio de empresas como Apple, Google, Facebook, McDonald's, Coca-Cola, Netflix, Ford, Tesla. Assim, são uma infinidade de empresas. Tudo que você imaginar, lá tem. Então a gente não fica preso a um mundo só do Brasil. Lá tem empresas muito maiores, muito mais estruturadas, com presença global. São empresas assim muito superiores, muito diferentes. É outro patamar de negócio. Segundo ponto, a exposição ao dólar. Então você não fica preso somente à moeda do real. Você também vai ter uma parte do seu patrimônio em dólar. E por que isso é muito importante? Porque o dólar sofre inflação muito menor que a moeda brasileira, do que o real. É uma moeda muito mais estável, é uma moeda global, tem muitos países que aceitam dólar, você consegue usar dólar na rua normalmente no Panamá, na Argentina, vários países por aí aceitam dólar. Você olha que as cotações de petróleo, minério, essas commodities são sempre em dólar, por isso que é tão importante você ter uma parte do seu patrimônio em dólar. E aqui no caso, a exposição real ao dólar. Você realmente faz o câmbio da sua moeda de real para dólar. Você realmente tem o dólar. Não é igual comprar uma empresa brasileira, comprar ações de uma empresa brasileira que tenha parte da receita em dólar. Terceiro ponto, a facilidade atual em investir nos Estados Unidos. Hoje é muito fácil. Por conta dessa facilidade, simplesmente não tem por que você não investir nos Estados Unidos. Algumas corretoras são tão simples que já preenchem quase tudo para você. Algumas são um pouco mais chatas, te perdem os formulários, mas é muito simples do mesmo jeito. Você tem corretoras focadas no público brasileiro, como a Avenue e a Passfolio, que são totalmente em português. O site em português, aplicativo em português, tem suporte em português. Te dão suporte para declaração de imposto de renda, que é um ponto importante também. Você não precisa declarar imposto de renda nos Estados Unidos, você só declara imposto de renda aqui no Brasil. Existe um tratado aí entre o governo americano e o brasileiro para facilitar isso. Então, mais um ponto positivo aí, mais uma facilidade. E a remessa de dinheiro para o exterior é muito simples, tem vários canais. Você pode usar o Remessa Online, que é um site também que você faz a remessa aqui super transparente, te mostra as taxas, tudo, o dinheiro que você vai enviar, o dinheiro que você vai receber. É muito simples, é muito fácil, você consegue enviar o dinheiro direto para a sua corretora. E as próprias corretoras também costumam ter um canal de remessa dentro delas. Você pode enviar o dinheiro por dentro da corretora. Então, com toda essa facilidade nas suas mãos, não tem por que você não abrir uma conta lá e começar seus investimentos no exterior. E o nosso quarto e último ponto aqui, não precisa sair dos Estados Unidos. Por que isso? Porque o mercado americano, as empresas americanas já são empresas globais. Então, as maiores empresas, como Apple, Google, por exemplo, eles não têm a receita somente nos Estados Unidos, eles têm receita no mundo inteiro. Essas empresas vendem para o mundo inteiro. Muitas vezes a receita das empresas é maior de fora dos Estados Unidos do que no público interno deles, que seria o público americano. Então assim você já está exposto ao mundo inteiro. E se você quiser comprar ações de empresas de outros países, também é muito fácil. Tem vários ETFs nos Estados Unidos, ETFs, por exemplo, que seguem o índice DAX, que é da Alemanha. Então você vai estar lá exposto a empresas de muitas farmacêuticas grandes que existem na Alemanha, muitas empresas de materiais elétricos, muitas montadoras de carros. Também você consegue fazer a mesma coisa para o mercado japonês, o mercado europeu em geral, mercado chinês. Você até pode comprar o EWZ, que é um ETF americano que replica o índice Bovespa aqui nosso. Também tem ETFs que focam somente em mercados emergentes, tem de tudo lá. Você consegue se expor ao mundo inteiro somente abrindo conta nos Estados Unidos. Então não precisa se preocupar em querer abrir conta em outros países. Outras opções, ou seja, as opções que você poderia se expor ao mercado americano sem precisar abrir conta nos Estados Unidos. A gente tem as BDRs, são negociadas aqui no Brasil, são meio que uns certificados de depósitos. Você pode comprar ali a BDR como se fosse uma ação de uma empresa americana, mas qual o problema disso?
primeiro que só está disponível para investidor qualificado, você tem que ter mais de R$1 milhão investido. Segundo, que não tem liquidez nenhuma isso aqui. Então, assim, mesmo que você possa comprar BDRs, mesmo que você seja investidor qualificado, eu não recomendo nem um pouco você ficar perdendo seu tempo com isso. Devido à facilidade de você abrir conta nos Estados Unidos hoje, para que vai ficar comprando BDR? Isso aqui fazia sentido alguns anos atrás, quando era muito difícil você abrir conta lá, quando não existiam corretoras em português, quando fazer remessa era muito difícil e tinha taxas altíssimas. Hoje em dia, BDR não serve para nada isso aí. E a gente também tem o IVVB11, que é um ETF também que você pode comprar aqui na Bolsa Brasileira. Se você abrir seu home broker e digitar esse ticker, você vai ver lá. E o que ele significa? O IVVB11 é um ETF que replica o IVV, que é um ETF que é dos Estados Unidos, que você só consegue comprar tendo conta nos Estados Unidos. E o IVV é um ETF que replica o índice do S&P, o S&P 500, que é o índice principal índice americano, que engloba as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Então, o índice é muito bom. O IVV é um excelente ETF. O problema é que o IVVB11 ele tem taxas mais altas que o IVV. A taxa não é alta, é 0,23% ao ano, mas o IVV é 0,03%, então é bem mais baixo ainda. E segundo, o IVV ele te paga dividendos trimestralmente, você recebe dividendos lá se você comprar um IVV. Aqui no Brasil não, eles não repassam dividendos. Aí o que eles falam? A gente não repassa, mas a gente reaplica os dividendos dentro de um índice. Então é como se você recebesse dividendos e comprasse mais cotas com ele. Se parasse nisso, tudo bem, não teria problema nenhum. Qual é o problema aqui? Aqui no Brasil a gente tem um imposto de ganho de capital quando você vende uma cota. Como ela não paga dividendos, você só vai conseguir ter o retorno daquilo se vender a cota, porque senão seu dinheiro vai ser puramente virtual. Você só vai receber o dinheiro na mão se vender as cotas. Se você vender as cotas, aí você paga um imposto em cima do ganho de capital. Então você acaba pagando imposto em cima dos dividendos, coisa que você não pagaria se recebesse dividendos diretamente na sua conta. E fazer os dividendos que você bem entender, comprar outras cotas, outras ações, ou sacar e aproveitar esse dinheiro, aí fica a seu critério. Então, os dividendos americanos já são tributados em 30%, aí eles caem no IVVB11, aí eles reaplicam, aí depois para você utilizar os dividendos você tem que vender a cota e pagar mais imposto de novo, você paga uma bitributação em cima desse dinheiro. Então, mais uma vez, já que tem uma facilidade muito grande hoje em dia em abrir conta nos Estados Unidos, não faz sentido você ficar comprando o IVVB11, sendo que você pode abrir uma conta lá e comprar o IVV diretamente. Beleza? Então vamos para a próxima. Primeiros passos para você começar a investir nos Estados Unidos. O primeiro passo é abrir conta em uma corretora. Então você vai escolher uma corretora. Como eu falei, tem duas assim que eu conheço que são focadas para o público brasileiro, como a Avenue e a Passfolio, que são totalmente em português. Eu mesmo tenho conta na Passfolio, não tenho nada a reclamar. Eles não têm plataforma online, você não consegue acessar pelo computador, somente pelo celular. Mas o aplicativo é muito bom, não vejo problema nenhum, dificuldade nenhuma em você conseguir comprar, em você operar somente pelo celular. E eles têm o projeto de abrirem ainda a plataforma online no computador. Mas também tem outras corretoras que são mais focadas no público americano, que são totalmente em inglês. Então, se você fala inglês, não tem problema nenhum para você. Que seria TD Ameritrade, que é uma corretora muito grande. Tem a Charles Schwab, tem a Interactive Brokers. Tem muitas corretoras, tem várias corretoras nos Estados Unidos. A grande maioria é taxa zero. Essas que eu falei, acho que a Avenue agora tirou as taxas. Você tem duas opções de conta, né? Uma que você paga corretagem e outra que você não paga. Aí tem que ver as diferenças de uma conta para outra. Com certeza que você paga corretagem deve ter alguns benefícios a mais. A Passfolio é 100% taxa zero. A TD Ameritrade também é 100% taxa zero. Então você não paga corretagem nenhuma. E muito cuidado a abrir conta de uma corretora nos Estados Unidos, porque corretora lá não é igual aqui no Brasil. Aqui no Brasil, quem faz a custódia do seu dinheiro é a B3. Como aqui só existe uma bolsa, então é fácil para ela fazer isso, porque todo mundo acaba aplicando dinheiro no mesmo lugar. Então a sua corretora, ela só cuida do dinheiro, aqui no Brasil, né? Ela só cuida do dinheiro que está parado na corretora. Aquele dinheiro que fica ali quando cai dividendos ou quando sobra um dinheiro que você, depois de fazer a compra das ações, você não consegue usar tudo, aquele dinheiro que fica parado ali, aquele dinheiro sim está sobre a corretora. Então, por exemplo, se a corretora quebrar, aí aquele seu dinheiro está em jogo. Agora, o que está aplicado, não. Aquilo lá está seguro porque está na B3. Nos Estados Unidos é diferente.
Quem faz a custódia é a corretora e não a bolsa, porque lá tem muitas bolsas, são dezenas de bolsas. As pessoas não botam todo mundo o dinheiro no mesmo lugar, fica meio que espalhado. Então quem faz a custódia são as corretoras. O dinheiro que está investido está sobre os cuidados da corretora. Então você tem que tomar esse cuidado. Só que todas essas corretoras que eu falei para vocês, elas são cadastradas lá nos Estados Unidos, tudo certinho. Os órgãos lá, tem a FINRA, que é meio que um órgão ali que cuida das corretoras, que faz todo esse trabalho. São todas cadastradas nesse órgão, então elas estão todas regularizadas, tudo certinho. E o segundo ponto é fazer a remessa do dinheiro para os Estados Unidos. Porque como você está enviando dinheiro para a Bolsa Americana, seu dinheiro tem que chegar lá. Então ele tem que sair daqui do Brasil e cair lá nos Estados Unidos. Tem várias formas de fazer isso. As que eu recomendo você pode usar o Remessa Online, que é um site também que é muito fácil de fazer a remessa. Eu vou mostrar para vocês aqui mais ou menos como é que ele é. Ou você pode fazer remessa diretamente pela corretora. Algumas corretoras oferecem esse tipo de serviço. A Passfolio, por exemplo, você faz uma TED para uma conta aqui do Brasil. Aí eles reúnem todo mundo que quer enviar dinheiro para os Estados Unidos, pegam todo esse valor junto ali nessa conta e manda tudo de uma vez, um bloco só para os Estados Unidos. Então por isso, às vezes pode demorar até 2 dias para o dinheiro cair na sua conta da corretora, depois que você fizer a TED. Só que eu já fiz isso e caiu tipo no mesmo dia. Poucas horas depois estava lá disponível na minha conta o dinheiro. E eles avisam, mandam uma notificação no aplicativo falando que seu dinheiro está disponível. Aí tem alguns custos, mas são muito baixos, vou mostrar para vocês aqui. Então, pessoal, abrir aqui o Remessa Online, esse aqui é o site. Aqui você bota quanto você vai enviar. Se você botar valores abaixo de 2.500, botar, por exemplo, 2.400, ele vai te cobrar uma taxazinha a mais. Aí você bota aqui dólar americano. Ele mostra qual o câmbio que está sendo cobrado hoje, 5,38. Aí tem esse custo aqui de 1,3%. Aí tem essa tarifa bancária. É esse valor que some se você fizer a transferência acima de R$ 2.500. Se eu boto aqui 2.500, por exemplo. Calma aí que foi errado. Olha lá, sumiu. R$0. Aí tem o IOF, que é o imposto. E esse VAT, que é o valor real, né? Ou seja, o seu dinheiro está fazendo essa conversão aqui, que é o câmbio mais as taxas inseridas. Se você pegar 2.500 e dividir por esse valor, vai dar exatamente isso aqui. Então ele mostra quanto que você envia, quanto que você recebe. Aí você vem aqui enviar dinheiro e você pode escolher a sua corretora aqui pela própria plataforma do Remessa Online, que ele envia direto para a corretora. É bem simples, é muito fácil. E você pode fazer o caminho inverso. Se quiser tirar o dinheiro dos Estados Unidos para trazer de volta para cá, você pode fazer a mesma coisa. As taxas da Passfolio, você pode fazer isso por dentro da plataforma deles. São extremamente parecidas, mas eu acho que eles não cortam essa tarifa bancária aqui. Essa tarifa, no caso deles, é de $1, então seria hoje 5,38. Mas tem esse mesmo custo de 1,3% e IOF aqui também. Mas você vê que são custos muito baixos. E se você pensar que você está fazendo isso para investir nas melhores empresas do mundo, o maior mercado do mundo, é de graça isso aqui. Beleza? Então vamos continuar aqui. Macroalocação. Então aqui a gente vai começar a definir essa carteira. Primeiro ponto, Brasil e Estados Unidos. O que isso quer dizer? Quantos por cento você vai destinar na sua carteira a investimentos no Brasil e quantos por cento nos Estados Unidos? Eu falo disso aqui bastante sobre macroalocação, na aula que eu vou deixar no card aí para vocês, sobre como montar a sua carteira de investimentos. Lá eu falo sobre essa parte do exterior também. Eu falo um pouco mais aprofundado, então você pode pular para esse vídeo depois. Se você estiver na playlist, vai ser o próximo vídeo que vai passar. Mas aqui vamos aprofundar um pouco mais na parte dentro do investimento no exterior. Então, como eu falo no outro vídeo, eu acho muito importante você ter uma parte no Brasil e uma parte nos Estados Unidos. Nunca focar 100% em um ou 100% no outro. Só focar 100% nos Estados Unidos se você não morar no Brasil. Se você mora nos Estados Unidos, por exemplo, aí você pode muito bem investir 100% nos Estados Unidos. Agora, se você mora no Brasil, seus gastos são em reais, sua vida é em reais, então é importante você ter uma parte do seu patrimônio aqui. Até porque, imagina se muda a tarifa aí, se muda alguma coisa e começa a complicar demais para você trazer dinheiro dos Estados Unidos de volta para o Brasil. Se começa a ter alguns impostos aí que não existem hoje, aí o seu dinheiro nos Estados Unidos começa a ficar em jogo se você fizer isso. Porque quando a gente fala de longo prazo, a gente fala de décadas. Então, muita coisa pode acontecer nesse período. Mas é importante você ter uma parte nos Estados Unidos, porque o Brasil é um país extremamente instável e você investindo só aqui, você não consegue acessar as grandes empresas do mundo. Enquanto no Brasil a gente tem dificuldade de achar boas empresas para investir,
Nos Estados Unidos a gente tem dificuldade em não comprar todas as boas empresas, porque são tantas empresas boas que a gente fica sem saber aonde ir. E outra, o mercado americano corresponde a coisa de metade do mercado acionário mundial, enquanto o Brasil, eu acho que é 1 ou 2% do mercado mundial. Então você se limitar a 1 ou 2% do mercado mundial é, assim, um absurdo. Você tem que buscar outros mercados também. Sem contar o risco que está associado ao Brasil. Se você deixar todo o seu dinheiro aqui, está totalmente exposto a esse risco. Então, o que eu costumo recomendar? Se você mora no Brasil, tenha entre 50% e 20% do seu capital nos Estados Unidos. Eu acho que essa alocação aí é muito boa. O quanto vai ficar depende muito de você. Eu explico isso mais no vídeo sobre como montar sua carteira de investimentos. Mas nessa faixa aí é o que eu acho bem legal. Aí agora, você definiu quantos por cento você vai deixar nos Estados Unidos. Vamos definir agora, entre renda fixa, stocks, REITs e ETFs, como você vai distribuir essa parte americana entre esses setores aí. Renda fixa é a renda fixa americana que eu estou falando. Lá você tem renda fixa de longo e curto prazo, você tem renda fixa, você pode comprar dívidas do governo americano ou de um estado americano ou até de um governo municipal. Pode comprar também dívidas de empresas, também tem uma gama enorme de possibilidades. O problema é que a renda fixa americana não rende praticamente nada. Se aqui no Brasil mal está pagando a inflação, nos Estados Unidos rende praticamente zero. Lá a inflação é muito mais baixa que aqui, só que tem um risco envolvido dos países. Como o Brasil é um país muito mais arriscado que os Estados Unidos, que é um país muito mais sólido, então a taxa aqui costuma ser maior do que nos Estados Unidos, porque é a relação risco e retorno. Então nos Estados Unidos a renda fixa rende próximo de zero mesmo. A taxa de juros lá hoje está em zero. Então você comprar a renda fixa é praticamente você comprar dólar. Não é muito diferente disso não. Mas claro que, dependendo do seu perfil, você acha seguro investir em renda fixa. Você pode muito bem, às vezes, não se sentir confortável em ter uma parte muito grande do seu dinheiro em renda variável, então não há problema nenhum você comprar títulos de renda fixa nos Estados Unidos. A questão é que, devido às taxas de você enviar dinheiro para os Estados Unidos, por mais que sejam baixas, como ela não rende nada, você acaba meio que perdendo dinheiro no final das contas. Então, renda fixa eu prefiro deixar só no Brasil mesmo. Agora, estoques. Estoques são ações americanas. Quando eu falar estoques, é para diferenciar ações dos Estados Unidos de ações do Brasil, que estoques são ações em inglês. Então, aqui, e no caso estoques, eu falo de ações individuais mesmo, stock picking, que é você pegar ações de empresas individuais. Para isso, você tem que estudar a empresa. Aí eu vou deixar no card para vocês aí também o outro vídeo que está na playlist de como selecionar as melhores empresas. O processo é o mesmo, de você estudar empresas no Brasil e nos Estados Unidos. Então aquele vídeo serve para os dois. Tem algumas pequenas diferenças entre as empresas americanas. Lá as empresas podem tomar um pouco mais de dívida do que aqui, porque a taxa de juros lá é muito mais baixa do que aqui no Brasil. Então aqui no Brasil, por exemplo, eu falo que o dívida líquida sobre EBITDA acima de 3 é muito perigoso. Nos Estados Unidos já não é. Você vê empresas com essa dívida acima de 3 e não está no ponto muito perigoso. Não é um ponto assim ideal, mas também não é algo super perigoso como é aqui no Brasil. Lá as empresas, muitas têm patrimônio líquido negativo, muito devido à recompra de ações. Então tem assim umas minúcias, umas diferenças de como as empresas nos Estados Unidos atuam, diferente do que aqui no Brasil. Então isso aí são as pequenas diferenças. Pegando isso aí, está pronto para investir nos Estados Unidos por meio de estoques individuais. REITs são meio que os primos dos fundos imobiliários. Na verdade, assim, a única semelhança é que os dois investem em ativos imobiliários, porque são muito diferentes. Aqui no Brasil são fundos de investimento. Nos Estados Unidos, REITs são empresas mesmo. Então, elas crescem, diferente de fundos imobiliários, que para crescer tem que ficar emitindo novas cotas. Você vai ver que é bem comum REITs com o dívida líquida sobre EBITDA na casa de 5, 6, que seria algo assim extremamente absurdo no Brasil, mas lá é bem comum. Eles também são obrigados a repassar 90% da receita deles em forma de dividendos. Também tem algumas regras ali para diferenciar REITs de empresas comuns nas estoques. Só que REITs tem assim uma diversificação enorme. Aqui no Brasil são poucas as opções. Você tem basicamente lajes corporativas, galpões logísticos, shoppings, aí tem hospitais, tem hotéis, imóveis educacionais. Não são muitos ali. Eu falo sobre todos eles no vídeo sobre fundos imobiliários. Agora, REITs é uma diversificação enorme. Você pode comprar, por exemplo, REITs de torres de telefonia, de telecomunicações. Você pode comprar REITs de prisões. Pode comprar REITs de fazendas de eucalipto.
pode comprar REITs de galpões de armazenamento, os armazenamentos diferentes de galpões logísticos, armazenamento mesmo que fica na cidade para as pessoas deixarem as coisas lá dentro. Você tem REITs de data center, e além disso também tem os REITs tradicionais aqui no Brasil, de imóveis comuns mesmo, de prédios normais. Então, o REITs tem de tudo você imaginar, até de fazendas de cannabis também tem. Agora, ETFs. ETFs tem uma diferença grande entre ETFs no Brasil e os Estados Unidos. Eu expliquei um pouquinho já na parte de VVB11. Só que aprofundando mais aqui, os ETFs americanos, eles, além de distribuírem dividendos, eles têm uma gama também enorme. Primeiro que os ETFs aqui no Brasil, eles seguem índices horríveis, como Ibovespa, tem índices também como Small 11, que é o índice de Small Caps, mas são muito poucas, né, as opções de ETFs aqui no Brasil. Nos Estados Unidos tem milhares de ETFs, são muitos mesmo. Vai ser impossível você estudar todos. Então o que eu falo para vocês focarem? Foca nos de índice mesmo como o S&P 500, que isso sim é um índice muito bom, diferente do Ibovespa. Você tem o VUL, tem o IVV, tem o SPY. Você tem ETFs, por exemplo, como o NLBL, que só investe em empresas que são chamadas Dividend Aristocrats, que são empresas que crescem os dividendos há 25 anos consecutivos, pelo menos 25 anos consecutivos. Tem empresas que têm mais de 60 anos já fazendo isso. Você tem a diversificação também entre índices de capitalização e de fundamentação. De capitalização é que separa as empresas de acordo com o tamanho delas, né? Como os índices do S&P, por exemplo. Os de fundamentação, eles escolhem alguns fatores específicos das ações que vão entrar ali dentro do índice. É meio que o Factor Investing. Aí você tem vários tipos diferentes. Você tem, por exemplo, o VIOV ou o IJS, que são índices de small caps, mas eles englobam 3 fatores diferentes. Então, são empresas de small caps que estão numa perspectiva de crescimento. Você pode passar assim, uma vida inteira estudando ETFs diferentes, e nos Estados Unidos não há problema nenhum você fazer uma carteira inteira de ETFs. Eu não vejo problema nenhum nisso. Se você não quiser gastar muito tempo escolhendo empresas individuais, pode fazer 100% ETF. Tem ETF que só investe em empresas de tecnologia, ETF de Factor Investing de empresas de tecnologia, ETFs que só investem em empresas de consumíveis, ETFs de REITs também. Tem ETF do que você imaginar lá dentro. Então a macroalocação é como você vai diferenciar a sua carteira entre esses tipos aí. Aí lógico, depende de cada um, o tempo cada um tem para poder fazer análise dos investimentos. Mas eu acho bom você ter os 3, Stocks, REITs e ETFs. E ETFs de Stocks e ETFs de REITs. Aqui é um gráfico do livro Investindo em Ações no Longo Prazo, de Jeremy Siegel. Esse gráfico aqui aparece várias vezes no livro. E é um gráfico bem famoso. Ele mostra o retorno das ações em comparação a títulos de renda fixa, ouro e dólar. Stocks são as ações, $1 investido no índice, né? No índice geral de ações. Em 1802, se desse retornado para você hoje, no caso não é hoje, acho que é 2014, não lembro o ano, teria retornado 705 mil dólares. Bonds e bills são a renda fixa americana. Você vê que acompanharam as ações por muito tempo, mas estão ficando bem para trás hoje em dia. Aí tem o ouro também, que foi atrelado ao dólar durante muitos anos. Você vê que ele segue a mesma linha junto com o dólar, até que acabou o padrão ouro. Aí começou a inflação do dólar, então você vê o dólar vem caindo. Então hoje $1 teria virado 5 centavos, e o ouro, você vê que ele dispara muito forte nos últimos anos, né? Vem uma linha assim muito ascendente. Isso aqui é um gráfico em escala logarítmica. Então você vê que enquanto estoques termina em 750 mil dólares, na metade do caminho está bonds, que são 1.700. Só que você para pensar, é 700 vezes menor do que estoques. Isso é a escala logarítmica. Você vê que ele vai 1, 10, 100, ele vai crescendo ali 10 elevado a 1, 10 elevado a 2, 10 elevado a 3, vai crescendo dessa forma. Aí ele mostra ali o retorno histórico, né, analisado. Então a gente vê que ações realmente são os melhores investimentos no longo prazo. Sugestões para iniciar. Então, como eu sugiro que você inicie os seus estudos para fazer um investimento nos Estados Unidos? A minha sugestão é começar por ETFs. Como eu falei, se você quiser ficar só em ETFs, não há problema nenhum. Você pode montar uma carteira excelente dessa forma. Só que eu recomendo você começar com os ETFs mais básicos, os mais simples, tipo ETFs que replicam o S&P, o VNQ, que é o ETF que replica o índice de REITs. Aí tem outros ETFs também, se você aprimorar um pouco mais. Tem o SRVR, que é um ETF que só investe em REITs de data center. Aí você tem também ETFs americanos somente de empresas de tecnologia, o NLBL, que eu já falei. Mas eu recomendo você começar no mais simples, tipo o S&P 500 e o VNQ. Já para você começar a ter um investimento no exterior. Depois disso, você começa a investir em stocks e REITs. Porque você tem que entender mais ou menos como é que funciona o mercado americano,
você pegar a mão de como fazer a remessa de dinheiro, como operar ali na sua corretora americana, aprender a analisar as diferenças das empresas americanas para as brasileiras, como eu já falei alguns pontos. Aí você tem todo o tempo do mundo, até você fazer a transição para começar a investir em stocks e em REITs individuais. Ou se nunca quiser fazer isso, não tem problema nenhum. Então uma boa, começar por ETFs e depois passar para isso aí. Aqui eu fiz um exemplo de carteira. Vamos dizer que você traçou o ideal ali. Isso aqui é só um exemplo, tá? Não é uma recomendação, não. Aqui no caso, eu peguei uma pessoa que quis investir 60% em stocks e 40% em REITs. Isso aqui só a parte do exterior da carteira dele. Então vamos dizer que ele pegou ali 30% para o exterior, dentro dos 30% ele dividiu dessa forma. 60% stocks, 40% REITs. Aí ele dividiu no meio entre ETFs e stock picking. Então ele pegou 30% ETFs de stocks, 30% estoques individuais. 20% os ETFs de REITs e 20% REITs individuais. E por que eu acho importante você ter uma boa parte em ETFs, como eu mostrei, 50%? Porque existem estudos que mostram que tipo 90% dos investidores não conseguem bater os índices no longo prazo. Que seria no caso, por exemplo, o S&P 500. 90% não consegue bater. Nos Estados Unidos tem uma opção, uma diversificação gigantesca de empresas. Então você acaba ficando um pouco perdido aonde você vai investir. São mais de 5 mil empresas lá dentro. Aqui no Brasil, a gente tem 400 empresas. E sem contar que, para a gente ainda é mais difícil, que a gente não tem a convivência com muitas das empresas. A gente tem convivência com empresas como Microsoft, Google, Apple, essas aí a gente tem. Coca-Cola, mas tem muitas empresas de mercado. Você tem empresas, por exemplo, a Ross, que é uma empresa de roupas, uma varejista. Não existe o Ross no Brasil. Você não consegue ir na empresa, não consegue ir numa loja, não consegue ter a vivência ali, você não consegue acompanhar a empresa de perto. Você não consegue ir na Target, por exemplo, que é um supermercado americano. Não consegue ir na CVS, que é uma farmácia americana. E lá é cheio de empresa pequena também, na bolsa. Às vezes empresas locais, assim, de restaurante, de lanchonete, tá na bolsa, porque lá é muito mais fácil uma empresa abrir capital, que no Brasil tem taxas altíssimas. E muitas dessas empresas, as pequenininhas, são as empresas que realmente estouram no longo prazo. E a gente não consegue ter esse acesso às empresas. Então, pra gente, é ainda mais difícil a gente conseguir bater os índices. Acaba que a gente fica meio que focando nas grandes empresas, as maiores, porque são as empresas que a gente consegue ver de perto, acompanhar de perto. Por isso que eu acho uma boa você ter ETFs de índices importantes, porque vão ser uma proteção da sua carteira. Então, pessoal, por hoje é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrevam no canal. Fico muito feliz aí que vocês tenham assistido até aqui. Deixe nos comentários aí abaixo se você já investe no exterior ou se você agora tem a intenção de começar a investir no exterior. Espero que tenha encorajado vocês aí a começarem, porque eu acho muito importante. É um passo bastante importante e significativo para o investidor começar a investir no exterior. Então, muito obrigado e até a próxima. Valeu!